Caramba, a terceira temporada do Prime foi incrível. Eu acho que realmente é uma das melhores séries do Sonic. Eu acho que eu só vou fazer um post aqui na comunidade mesmo e... Ei! Bob, como você entrou aqui? Não importa, eu tô aqui em nome dos inscritos. Sério que você acha mesmo que a gente vai se contentar com só um post na comunidade? Sim. Mas é claro que não. Trate de fazer uma review não só da terceira temporada, mas da série inteira. Mas eu ainda nem sei se a série terminou. Só faz logo, vai. Tá bom, eu vou fazer, mas o que eu ganho com isso? Views? Beleza, eu topo. Antes de tudo, eu preciso adiantar que essa review tem spoiler, então se por algum motivo você ainda não viu a série, fique avisado. Então, sem mais enrolações, vamos começar falando sobre a história da série. Sonic Prime foi dividido em 3 temporadas e cada uma delas conta a história de maneiras diferentes. A primeira temporada focando apenas em introduzir os personagens e o Shatterverse, a segunda já focando mais em contar a história de uma maneira mais frenética e com coisas importantes pro futuro da série, e a terceira já tem um ritmo mais lento, mas é lá que tudo se resolve. Agora, falando sobre a primeira temporada, eu acho que ela é a pior das 3, porque é tudo muito lento e sem muito propósito pra tudo tá acontecendo. E ela realmente dá mais foco em apresentar os personagens e todo esse universo da franquia Sonic, o que pra quem não conhece pode até soar bem, mas pra quem já é acostumado com a franquia, o ritmo da temporada vai ser muito lento e até meio chato. Já na segunda, os episódios vão mais direto ao ponto com uma aventura frenética do Sonic e do Shadow pelo Shatterverse. E essa é a temporada que mais tem reviravoltas e coisas importantes pro futuro da série, além de ser a temporada com o melhor ritmo das 3. Cada aventura é muito empolgante, não ficando cansativo, e quando termina fica aquele sentimento de quero mais. Além disso, o final é muito bom, com uma luta épica e uma nova transformação pro Sonic, além da reviravolta do Nine se tornar vilão. Já na terceira temporada, o ritmo da aventura não é tão lento quanto na primeira, mas também não é tão frenético quanto na segunda. Mas na minha opinião, eles deveriam ter mantido o ritmo da segunda temporada, já que tem partes da história da terceira que demoram muitos episódios, como por exemplo a batalha final contra o Nine no Sinistro. Mas agora falando sobre a história como um todo, ela é bem envolvente e cumpre o seu papel de ser uma boa aventura do Sonic pelo multiverso. Mas pelo fato da série ser mais focada no público infantil, a história toda acaba ficando bem mais simples, e em quase nenhum momento eu senti o real peso do multiverso estar em perigo. Então dá a sensação de que é só mais uma história bobinha do Sonic, parecendo uma história que foi tirada diretamente de algum jogo da Meta-Era. Além disso, os personagens estão meio bobos e muito sem noção, e são mais puxados para estereótipos. Por exemplo, o Sonic é só o cara arrogante que acha que tudo que ele faz sempre vai dar certo, e quando a série termina e ele realmente aprende a lição do poder da amizade e do trabalho em equipe, você não sente que mudou muita coisa. Ou seja, os personagens ficam mais presos a esses estereótipos, não tendo seus arcos sentimentais muito explorados, assim como tem em Sonic Frontiers, por exemplo. Agora, falando sobre o Nine, ele é o principal vilão da série e tem seus altos e baixos. Nas 2 primeiras temporadas, ele é um personagem bem legal e dá pra você simpatizar com ele e entender o que ele sente. Mas a partir da terceira temporada, ele fica bem chato. Não dá mais pra entender o lado dele e você só sente que ele é um egoísta que só se importa com ele mesmo. Praticamente na terceira temporada inteira eu só tava torcendo pro Nine se ferrar da pior maneira possível. E eu também achei o arco de redenção dele muito rápido e forçado. Mas a série também tem muitos personagens ótimos, como por exemplo os do multiverso, como o Terrível, todos os rebeldes, o trio das Amy's e, é claro, o melhor personagem da série toda, o Shadow. Parece que ele é o único responsável no meio daquela galera toda e só ajuda ao invés de atrapalhar. Sério, essa versão do personagem na série tá incrível e ele não é aquele Shadow rabugento que a SEGA tá com a mania feia de colocar na franquia ultimamente. Então, em questão de personagens, essa série tá muito boa, mas tem alguns que não tão bons assim. Como, por exemplo, o Conselho do Caos. Sério, eles são irrelevantes e irritantes ao máximo. Na maioria das vezes eles servem como alívio cômico, mas quando não é isso, eles só atrapalham de graça e eles só são maus porque sim. Mas agora vamos falar sobre o que todo fã maluco pela franquia quer saber, das referências e ligações com os jogos. Bom, sobre isso, o fato é, a série é canon, o que se você for parar pra pensar não faz muito sentido, já que todos os personagens moram na Green Hill, e a gente sabe que nos jogos não funciona bem assim. Além disso, a personalidade do Sonic não combina nada com a dos jogos mais modernos, como por exemplo Frontiers e até mesmo Forces. Mas ao mesmo tempo que temos todos esses pontos, a série também tem vários flashbacks de muitos jogos pra mostrar que ela realmente é canon. Inclusive no terceiro episódio da terceira temporada aparece um flashback de Sonic Advance 3, que é o meu jogo preferido e eu realmente fiquei muito animado com isso. Mas mesmo a série sendo confirmada como canônica, a gente pode simplesmente ignorar ela com segurança, já que ela praticamente se apaga, com quase nenhum dos personagens lembrando o que ela aconteceu. Então no final das contas a série não é tão relevante assim, já que só o Sonic e o Shadow lembram o que ela aconteceu e provavelmente ela não vai ter menção em nenhum jogo. Agora sobre posição na ordem cronológica, o próprio Ian Flynn veio se pronunciar sobre isso, falando que a única
única certeza que a gente tem é que se passa depois do Sonic Advance 3. Fora isso, a posição é discutível. Mas além dos flashbacks, a gente também tem outros pontos que mexem com a posição da série na ordem cronológica, como por exemplo o fato do Orbot e o Cubot aparecerem, fazendo ela se passar depois de Sonic Colors. Por mais que qualquer posição que a gente tente colocar essa série tenha problemas, na minha opinião ela se passa logo antes de Sonic Frontiers. Então em questão de ligações com os jogos, a série é bem fiel, mas eu não acho que ela devia ser canônica, mas no final das contas isso não importa muito. E é lógico, falando de referências e ligações com jogos, nós temos a tão amada fala do Shadow. I am the ultimate life form. Agora partindo pra animação da série, ela é bem bonita e dá conta de ilustrar o que tá acontecendo em cada episódio. Ela tem bastante personalidade e não é nem um pouco genérica, e cada vez que você bate um olho no frame da série, você sabe que é de Sonic Prime. É claro que a animação não chega a impressionar e podia ser muito mais bonita, mas pela proposta da série a animação cai muito bem. Mas agora falando sobre a animação sprites, ela é meio genérica e falha em tentar simular os gráficos do Sonic do Mega Drive. Eles fizeram sprites novos pra colocar aqui, mas eles acabam não combinando muito e no final das contas era melhor ter usado os sprites originais mesmo. Além disso, a movimentação nessas partes de sprite animations é bem artificial e fica bem estranho de ver. Mas eu acho que o caso mais grave é no flashback da Sunset Hill, já que não se deram nem o trabalho de fazer os sprites do Sonic moderno. Então ao invés disso, nessa cena temos os sprites clássicos mais parecidos com os do Mega Drive. O problema é que também não fizeram sprites novos nem pro cenário e nem pro Eggman, então praticamente tudo fica com os sprites do Game Boy Advance e só o Sonic e o Tails ficam com esses sprites novos. Então fica muito estranho, os personagens destoam muito do cenário. E fora isso, a movimentação é toda dura e não passa aquela sensação de que a gente tá vendo realmente uma gameplay. Agora, voltando a falar da animação em 3D, ela tem alguns errinhos que às vezes acabam gerando coisas muito engraçadas, como por exemplo, o Nine careca. É o calvo? A tropa do calvo? Então, pra terminar, vamos para nossas considerações finais. Sonic Prime é uma série muito boa e tem uma história bem amarradinha, por mais que alguns pontos fiquem abertos. Ela consegue muito bem contar a história que ela quer contar e dar um certo desenvolvimento pro Sonic. E realmente a série é muito empolgante, no fim das contas ela é uma aventurinha muito boa de assistir. Ela tem uma boa história, bons personagens, boa animação, boa trilha sonora, uma ótima dublagem tanto no original quanto na versão BR, e além de tudo isso, ela é bem fiel aos jogos e consegue até estabelecer ligações com eles. Então pra Sonic Prime eu dou um 8,5. Eu gostei muito da série, apesar de ter sim os seus defeitos, e eu acho que vale muito a pena assistir. Pra mim, ela é a segunda melhor série do Sonic, ficando atrás apenas do Sonic X japonês. Mas e aí, qual é a sua opinião? Concorda comigo? Curtiu a série também? Deixa a tua opinião aí nos comentários que eu vou tentar ler os de todo mundo, beleza? Mas então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e... cara, eu tava mexendo nas tuas coisas e eu achei isso aqui. Pra que serve? O quê? Pera, não mexe nisso, coloca de volta onde tava. Então tá bom, né? Ai! Não, tu quebrou o prisma e agora tem um portal multiversal no meio do meu quarto. Desculpa aí, eu achei que era só um brinquedo, mas o que será que pode sair daí? Bom, não dá pra saber exatamente. Só espero que as coisas não comecem a ficar estranhas.